Salve, galera! Vou mostrar para você agora exatamente dois exercícios para que você entenda melhor como seria a aplicação desse conceito de movimento circular uniformemente variado. Eu te falo o seguinte, um disco de vitrola gira a 33 rotações por minuto. Desligando-se a vitrola, nota-se que o disco continua girando por 30 segundos até parar totalmente. Determine a sua aceleração angular, supostamente constante. Bora lá. Então, primeira coisa, ele falou para a gente que a velocidade final vai ser zero. Logo, tanto a linear quanto a angular, só você fazer ali, vezes o raio, como eu te ensinei, vamos saber que dá zero também. Tá? O tempo que a gente vai estar considerando, 30 segundos, a frequência 33 RPM. Tá? Passando para o Sistema Internacional de Medidas, dividido por 60, 33 por 60, não compensa fazer essa conta, por enquanto, deixa como tá. Lá no finalzinho a gente mexe nisso, tá bom? Maravilha. A primeira coisa que ele perguntou foi sobre aceleração angular. Eu posso usar então a relação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, né, uma relação de move que nós temos. Só vou trocar pela função, aí no caso, ômega-r, como eu já te ensinei, tá bom? E aí, nesse caso, em vez de eu ter V igual a V0 mais A vezes T, eu vou ter, no caso, a velocidade final já substituir, 0 igual a ômega 0 mais velocidade, perdão, aceleração angular vezes o tempo. O tempo, nesse caso, ele me deu 30 segundos, certo? E eu posso trocar a minha velocidade angular, como eu não tenho, mas eu tenho opção também. Eu poderia calcular ela utilizando essa frequência que ele deu, ou eu posso substituir, que foi o caminho que eu escolhi fazer, tá? Então, 2πf é a velocidade angular. Então, perdão, 0 é igual a 2πf mais a aceleração angular vezes o tempo. Dessa forma, a minha frequência é de 33 sobre 60, então 2π, 33 sobre 60, mais a aceleração angular vezes 30. Vou simplificar aqui, 2 sobre 60, logo eu fiquei com 0 igual a π, 33 sobre 30, mais aceleração angular vezes 30. Vou passar esse carinha positivo para o outro lado, ele fica negativo. Dessa maneira, eu posso reescrever o meu sistema aqui agora, certo? 33 dividido por 30, 1,1. Tá? Vou passar o 30, que está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, então 1,1 dividido por 30. Dá a impressão que o 30 continuou, né? Ah, continuou. Não, não continuou. Esse 30 que está aqui embaixo é o 30 que estava multiplicando a aceleração angular, passou dividindo, tá bom? E aí a conta 33 por 30 deu 1,1, tá bom? Aceleração angular, tá? Então, 1,1 dividido por 30 vai dar menos 0,036 π, né? Colocando em ordem bonitinha, com a unidade de medida respectiva. Então, menos 0,036 π radianos por segundo ao quadrado. Sabor, posso colocar o valor de π? Pode, pode. Só que você vai lá e escreve do lado do problema, ou em algum ponto, né? Considerando π aproximadamente 3, π aproximadamente 3,14. Mas se você quiser deixar o π também, não tem problema. Se substituir, não esquece de botar um aproximado, tá bom? Essa relação aqui para ela não perder a validade. Beleza? Item B. Quantas rotações foram efetuadas nesse tempo? 30 segundos. Vamos lá. Número de voltas é a pergunta que ele me fez. Primeira coisa, eu vou descobrir o tanto que ele andou, né? O deslocamento que ele teve, só que o deslocamento angular nesse caso. Então, é aquela relaçãozinha Torricelli, que eu te falei, só que adaptada à função angular. Feito isso, eu tenho que a velocidade angular final, né, vai ser zero. A angular 2πf, igual eu fiz no anterior, só que agora ao quadrado, né? Vou ter aqui, então, 33 sobre 60, né? 2π sobre 60 ao quadrado, mais 2, 1,1 π sobre 30, certo? Maravilha. Ah, mas você já usou o valor que você tinha usado no A aqui, mas você pegou a fração, né? Foi. Eu escolhi pegar a fração porque, para mim, ela parece que vai ser mais simples de ser utilizada. Posso estar enganado. Tá? Tem gente que talvez sinta mais à vontade usando 0,036 π. Tudo bem, não tem problema algum. É o jeito de fazer cálculo. Eu geralmente vejo a fração com bons olhos, tá? Eu gosto muito dela. Bom, substituir então minha aceleração angular, fazendo esse cálculo todo aqui, né? 2π ao quadrado, 33 sobre 60, vai ter que fazer uma senhora de uma conta aqui, dá um pouquinho de trabalho. Já dei uma resumidinha aqui pra gente. Esse cálculo então vai me dar que o deslocamento angular foi de 16,5 π radianos. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi o número de voltas. O que eu sei sobre uma volta na circunferência? Que uma volta, exatamente, é igual a 2π radianos. Dessa forma,
Se uma volta é 2π radianos, n voltas corresponde a 16,5 π radianos. Faço a regrinha de 3 aqui. Eu vou ter, então, 2π vezes n igual a 16,5. Passo 2π dividindo quarto π. 16,5 por 2 significa que nesse tempo em que ele estava freando, ele deu 8,25 voltas, ou 8 voltas e um quarto, né, como queira. Bom, então essa seria a nossa relação. O próximo que eu separei para a gente, um ponto material parte do repouso, se desloca em movimento uniformemente variado sobre um plano horizontal, em trajetória circular, então, movimento circular uniformemente variado, de 5 metros de raio. Após 30 segundos, o ponto material percorre 100 metros. A velocidade angular do ponto material nesse instante vale, então vamos lá. Primeiro, sempre anotar os dados e separar as informações. A partir do repouso, logo a velocidade linear inicial e a velocidade angular inicial valem zero. O raio é 5, o tempo que ele está querendo que a gente analise é de 10 segundos, né, o ΔT, e o ΔS 100 metros. Ele quer saber a velocidade angular, tá bom? Qual a função que a gente vai pegar? Eu escolhi da velocidade média, poderia ser outra, tá? Mas as outras, eu teria que calcular a aceleração, seja ela linear ou angular, fazer adaptação, mas teria que calcular a aceleração. Nessa relação velocidade média igual à média das velocidades, eu dispenso isso. Eu não preciso ficar calculando a aceleração. Então, é um caminho mais rápido. Tá? Então, velocidade média é uma equação de Move, que nada mais é do que ΔS por ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Se você lembrar, nós obtivemos isso da relação gráfica, né? O gráfico ali, no caso, de velocidade por tempo, levava o deslocamento, né? Foi dessa função que nós extraímos essa equação. Bem, feito isso, agora eu vou substituir por relações angulares, certo? Então, toda função linear é uma angular vezes o raio, como eu te falei. E aí, você faz toda a troca ali, né? No lugar do V, virar ômega-r, no lugar de ΔS, enfim. Tá? Nesse caso, eu não substituí o ΔS pela função angular. Por que você não fez isso, Jabor? Porque eu já tinha a minha função linear aqui pronta. Não tinha necessidade de fazer a transformação. Era só adaptar o ponto que me interessava. Qual ponto que me interessava? Bem, a velocidade linear inicial era zero. Então, aqui já ia sumir. Só ficou o V. O V era ômega-r, como está aqui do lado. Tá? Eu quero ômega. Pô, já apareceu o que eu quero. O resto das informações. Raio, eu tenho. ΔS, eu tenho. ΔT, eu tenho. Eu não preciso fazer a substituição completa. Por isso que às vezes é interessante você ir montando e ir substituindo, não guardar essas equações. Eu não aconselho ninguém a ficar guardando a equação de movimento circular uniformemente variado. Tá? Guarda de movimento uniformemente variado. Por quê? Gente, questão da relação, tá? Da quantidade de questões que caíram nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, caíram 4 questões. 4 questões. Sendo que 2 foram em faculdades, desculpa, em vestibulares de militares. Tá? Essas 2 questões que eu escolhi aqui são mais antigas, mas a primeira é da Olimpíada Brasileira de Física. Não é vestibular para você, tá bom? Apesar que agora a Olimpíada está valendo nota também para vestibular, mas é uma questão de proporção. Tá? Ainda continuo achando que não é uma coisa, não é um vestibular aberto para todos, tá bom? A MAN, Academia Militar, Agulhas Negras, tá? Nem é essa aqui tem mais de 10 anos essa questão, tá bom? As que eu andei vendo foram há 5 anos atrás, pra você ter uma ideia, ó, de 10 anos, há 5 anos atrás caiu uma na UEPG e outra na UEM, 5 anos atrás. Ano passado caiu uma no IME, tá? E uma outra acho que foi no EPICAR, se me lembro bem, tá? Foi EPICAR. Então, quer dizer, se você não está prestando nenhuma faculdade militar, isso não é uma matéria que você tem que decorar. Ah, eu tenho que saber as equações. Não. Observa como faz a passagem. O resto você vai fazendo conforme a necessidade. E aqui eu te mostrei perfeitamente essa passagem sendo realizada. Certo? Poderia ter pegado uma equação pronta que eu já defini na outra aula. Mas não vale a pena. Tá bom? Então vamos lá. 100 dividido por 10 vai ser 10 mesmo. Né? Nesse caso, então, 10 vezes 2 vai dar 20. 20 é igual a 5π. 5 passou dividindo. Minha velocidade angular, 4 radianos por segundo. Alternativa, nesse caso, B de bola. Maneira bem direta. Colocaram até aqui, radianos por segundo elevado à primeira. Cara, isso é só para o cara ficar meio... O que é aquilo? Nossa, nada a ver. Não muda nada na sua relação. Nada, nada, nada. Está ali. Galera, espero ter mostrado para você aí como é que você pode aplicar
equação, tá bom? E até a nossa próxima aula.